de volta para continuarmos a análise dos aspectos distintivos entre anulação e revogação. Finalizamos o bloco anterior analisando a competência. Comigo na tela, então agora vamos tratar do objeto. Em relação ao objeto, estamos querendo saber o seguinte: que tipo de ato pode ser anulado e que tipo de ato pode ser revogado. Muita atenção a esse aspecto, porque esse é um dos mais cobrados. E é muito comum o candidato cometer o deslize, não vai fazer uma loucura. Então atenção aqui, olha lá. Na anulação, só dá para anular ato inválido ou ilegal. Pelo amor de Deus, não queira anular um ato válido e legal, de acordo com a lei. Isso não é possível. Então, anulação é para ato inválido ou ilegal. Beleza? Bom, comigo aqui, olha. Tanto faz o ato ser vinculado como ser o quê? Discricionário. Novamente, comigo. Se por um acaso você já deixou entrar na sua cabeça que ato discricionário não pode ser anulado, tira essa merda daí. Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário, se forem ilegais, contrários à lei, eles são passíveis de anulação. Se você não tinha isso na cabeça, não deixa entrar. Faça uma blindagem aí. Tudo bem? Então, anulação para ato vinculado e ato que? Discricionário, desde que eles sejam inválidos, ilegais. Muito bem. Agora, revogação, gente, só dá para revogar o ato que seja válido ou legal. E aqui não é querendo ser chato não, mas já sendo. Toma cuidado, porque senão você vai acabar fazendo uma loucura na prova. Deixa eu explicar uma coisa que acontece no coração bandido do candidato. É assim, olha. O examinador coloca lá: João, servidor público, praticou um ato violando a lei, um ato ilegal, um ato inválido. A administração poderá anulá-lo ou revogá-lo. Sim, pelo amor de Deus, criatura, não dá para revogar ato ilegal. Meta isso na sua cabeça. Não faça a loucura de anular ato válido ou legal. Não dá para anular, ó, ato válido ou legal. Mas também não queira revogar ato inválido. Então toma cuidado, porque se você vai no automático, desatento, você não vai na posição olímpica para puxar a sua vaga, o que acontece? Ele fala: João, servidor tal, praticou um ato ilegal. Ele pode ser anulado ou revogado. Não, só pode ser anulado. Revogado não dá. Revogado não dá porque ele é o quê? Ilegal. Beleza? Atenção a isso. Mais uma atenção especial. Só dá para revogar o ato que é discricionário. Só dá para revogar o ato que é discricionário. Entenderam isso aí? Grava isso aí. Beleza. Fica com o material na sua frente, a cola na frente, para você não dizer que esqueceu. Cola a um palmo da nariz. Tá com a cola aí? Essa cola aqui, ó. Anulação é para inválido ou ilegal. Tanto faz vinculado, discricionário. Revogação só para válido, desde que seja o quê? Discricionário. Não dá para revogar vinculado. Beleza. Ficou com a cola aí? Então vem comigo. Vem comigo que agora eu vou te mostrar uma coisa. Lá na sua prova, ele diz que foi praticado um ato válido e vinculado. Um ato válido e vinculado. Então, ele disse na prova que a administração, a União, o Estado, DF, o município, a administração, o poder público, praticou aquele ato lá, o ato válido e vinculado. Inclusive, publicou no Diário Oficial. Beleza. Aí a questão diz que tempos depois, circunstâncias supervenientes, circunstâncias posteriores, fizeram com que este ato aí se tornasse absolutamente inconveniente e inoportuno para o interesse coletivo. Se esse ato aqui, ó na tela aí, olha,
se esse ato aqui se tornou absolutamente inconveniente e inoportuno para o interesse coletivo, sem pensar, faz o que com ele? O que tem que fazer com esse ato? Olha, se você falou que esse ato que se tornou inconveniente e inoportuno, se você falou que deve revogar, você merece apanhar na cara do Capitão Nascimento, mas na lata mesmo, porque lá aí na sua cola está dizendo que ato vinculado não pode revogar. Se você respondeu aí do outro lado que esse ato, por circunstâncias supervenientes posteriores, se tornou inconveniente, que esse ato aí deve ser revogado, você merece apanhar na lata, ó. Porque esse ato é vinculado. E não dá para revogar ato vinculado, tá aí, ó. Agora, se você tá no grupo que diz que tem que anular, aí tem que atear fogo em você. Porque como é que você anula um ato válido? Como é que anula um ato válido? Se você cometeu um desses dois erros, eu só quero te lembrar o seguinte: a cola estava na porra do seu nariz aí, ó, na frente, você cometeu. Agora me diz por que eu devo acreditar que você não vai fazer essa loucura lá na prova sem a cola. Pelo amor de Deus, não vá dizer que dá para anular. Isso aqui não pode anular, ó. Não pode anular. E isso aqui não pode revogar. Não se anula ato válido e não se revoga ato vinculado. Ponto. Atenção a isso. Por que eu estou chamando essa atenção, fazendo esse escarcéu aqui no estúdio? É para você não cometer esse erro que é muito frequente, porque o examinador já sabe que o coração bandido do concursando vai para esse erro louco, para bandidagem. Ó. Beleza? Tranquilo. Então, não, só dá para anular ato que seja o quê? Inválido. E só dá para revogar ato que seja válido, legal e discricionário. Não dá para revogar ato vinculado. Muito bem. Este é mais um aspecto aí distintivo entre anulação e revogação. Continuando, agora nós vamos tratar do motivo. Antes de tratar do motivo, eu quero mostrar uma coisa a você. Tá aqui, olha. Suponhamos que a administração praticou um ato 1. Aqui, olha, ato 1. Aí, tempos depois, a administração foi e praticou um ato 2. Esse ato 2 foi praticado para anular. Foi praticado para anular. Todo e qualquer ato administrativo, para ser válido, tem que observar quantos elementos ou requisitos? 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sendo assim, este ato aqui também tem de ter 5 elementos: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. O que eu quero saber é qual é o motivo deste ato aqui, olha, do ato 2, do ato de anulação, porque isso aqui, o ato 2 é anulação. Qual é esse motivo? Se ligaram aí na tela? Beleza, bacana. Então, voltando lá. O motivo para a anulação, olha aqui a anulação aqui, olha. É ilegalidade, ou seja, contrariedade à lei. Irregularidade, contrariedade a um ato normativo. Ou ilegitimidade, completa aí. Uma contrariedade a princípio. Esses são os possíveis motivos para a anulação. Beleza? Tranquilo demais. De novo, vamos lá naquela mágica. Aqui, olha. Agora você tem o ato 1, e você tem o ato 2. Anotando tudo de novo, sem preguiça, sem medo de ser feliz. Tá aí. E aí o ato 2 é para revogar. É para revogar o ato 1. Esse ato 2 também tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Qual vai ser o motivo aí desse ato 2 aqui? Que esse ato agora é revogação. Voltando. Vai ser a inconveniência ou inoportunidade do ato anterior. Então comigo? Motivo
para anular. Então esse é o ato de anulação. É o ato que vai anular. Esse é o que vai ser anulado. O motivo para esse aqui, para anular, é o ato anterior ter uma ilegalidade, irregularidade ou ilegitimidade. Bem, agora eu quero o ato de revogação. Esse vai revogar. E esse aqui vai ser revogado. Qual é o motivo para revogar? É este ato anterior, por circunstâncias supervenientes, esse ato anterior se tornar inconveniente ou inoportuno. Então aqui, ó, inconveniente na oportunidade, anota aí, complementa. Supervenientes. Supervenientes. Posteriores. Supervenientes. Tá aí. Muito bem. Então aí nós temos agora o motivo. O motivo para anular e para revogar um ato. O motivo para anular e para revogar um ato. Tudo bem agora? Bom, vamos tratar agora qual é a margem de liberdade, flexibilidade ou não, para a administração anular ou revogar um ato. Comigo na tela, olha aqui, ó. Liberdade, margem de liberdade da administração. Olha, se a administração detectar que um de seus atos é ilegal, inválido, se ela detectar isso aí, ela tem o poder, olha aqui o poder, ela tem o poder de anular? Tem ou não tem? Tem. Mas é um poder o quê? Dever. Ou seja, detectado a prática de um ato ilegal, a administração tem o poder dever, ou seja, é obrigatória. Se o órgão, se a entidade constatou a prática de um ato ilegal, inválido, é obrigatório fazer o quê? A anulação desse ato. É obrigatória a anulação. A administração não pode deixar de anular. Aí eu pergunto o seguinte: dessa maneira, o ato de anulação, o ato que vai anular, o ato de anulação, ele é vinculado ou ele é discricionário? Se a administração está obrigada a anular, ele é vinculado ou ele é discricionário? Ele é vinculado. Constatado o motivo, que é a ilegalidade, a administração deve, está obrigada a anular. E aí você vai anotar no seu material uma óbvio número 4 aqui, olha. Óbvio número 4. Anotaram aí a óbvio número 4 aqui para o obrigatória? Então vamos lá procurar a óbvio número 4. Olha ela aqui, olha. Olha ela aqui. A anulação tem natureza de ato vinculado. A anulação tem natureza de ato vinculado, obrigatório aqui, ó. A anulação tem natureza de ato vinculado, o ato de anulação. A administração está obrigada a anular. Muito bem, voltando ao nosso esquema. Qual é a margem de liberdade agora em se tratando de revogação? Ou seja, a administração detectou a prática de um ato válido, porém que se tornou um ato discricionário que se tornou inconveniente e inoportuno. Se o ato é válido e discricionário e se tornou inconveniente e inoportuno, a administração tem o poder de revogar, mas não está obrigada a fazer, ou seja, é facultativo. Portanto, eu te pergunto, se o ato de revogação é facultativo, é uma mera faculdade, a administração não está obrigada a revogar, ela tem a possibilidade de revogar, a revogação em si é um ato vinculado ou é um ato discricionário? A revogação em si é um ato vinculado ou é um ato discricionário? Claro, né? Ele é discricionário. E aí você vai colocar óbvio número 5 aqui, olha. Óbvio número 5 aqui. Anota óbvio número 5 aí, olha. Vamos procurar nosso óbvio número 5. Olha ela aqui, olha. Olha aqui a nosso óbvio número 5. O ato de revogação, olha aqui, ó, tem natureza o quê? Discricionária. O ato de revogação tem natureza o quê? Discricionária. Natureza discricionária. Tá aí. Voltando ao nosso esquema. Agora a gente quer tratar de quê? Dos efeitos. Também é muito cobrado em prova. A gente vai tratar agora dos efeitos. Efeitos. Para isso, já vamos abrir aqui mostrando uma coisa. Olha. Ato 1. A administração praticou um ato 1. Aí, tempos depois, ela vai lá e pratica um ato
2. Esse ato 2 é para anular. Anulação. Beleza. Lembrem que esse ato 1 já estava produzindo seus efeitos, essas cobrinhas aqui, olha, já estavam produzindo seus efeitos quando se praticou o ato 2. Beleza. Qual é a regra? Olha aqui para o ato 2. A regra é assim: os atos administrativos praticados, eles entram no mundo jurídico, para produzir os seus efeitos do momento de sua prática em diante. Então, quando se pratica um ato administrativo, ele entra no mundo jurídico para produzir os seus efeitos dali em diante. E todo ato administrativo tem um efeito principal. Efeito típico ou principal. Eu pergunto a você, qual é o efeito principal, o efeito típico da anulação? Não é desfazer? Vai desfazer. Vai desfazer. Então, se a regra é que todo ato entra no mundo jurídico para produzir os seus efeitos típicos do momento de sua prática em diante, então ele só vai produzir efeitos para cá, ó. Qual é a razão lógica para isso? Gente, se até mesmo uma lei aprovada, se até mesmo uma lei que é muito mais poderosa do que um ato para alterar o mundo jurídico, pode inovar no mundo jurídico, se até mesmo uma lei tem de respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, ou seja, se até mesmo uma lei tem que respeitar o passado, o que se dirá de um ato? O ato também tem que respeitar, com muito mais razão o ato tem de respeitar. Então é essa a lógica, o ato só vai produzir efeito dali em diante. Mas presta bem atenção aqui num detalhe, olha, esse ato 1 que vai ser anulado, ele é um ato válido ou inválido? Necessariamente tem que ser um ato o quê? Inválido, ilegal. Se esse ato 1 é inválido, eu pergunto, os efeitos por ele produzidos também são o quê? Inválidos. Os efeitos produzidos por um ato inválido, ilegal, estão contaminados pela invalidade, pela ilegalidade. E nós não acabamos de ver aqui que a administração está obrigada a retirar do mundo jurídico toda a ilegalidade detectada? Está obrigada. É por isso que, no caso peculiar da anulação, é o ato 2, o seu efeito principal vai atingir o passado, vai retroagir. Vai ter retroagir. Retroagir, gente, não é sinônimo de desfazer. Retroagir é aplicar para o passado o efeito principal, ó. Então, o que vai acontecer? Deixa eu te mostrar. Esse ato de anulação vai desfazer aqui os efeitos do ato que está sendo anulado. Vai desfazer os efeitos do ato que está sendo anulado. Isso de retroagir para desfazer os efeitos, isso se chama efeito o quê? Ex tunc. Ex tunc, gente, não é o efeito principal. O efeito principal é desfazer. Na anulação, o efeito principal é desfazer aquele ato ilegal. E desfaz para o futuro. Mas a anulação tem um efeito acessório muito importante. Ela retroage, ou seja, ela pega o efeito principal de desfazer e sai desfazendo o passado. E desfaz o passado para recolocar todas as coisas no estado em que eram para estar se o ato ilegal não tivesse sido praticado. Então o efeito ex tunc significa o quê? Retroage. Efeito ex tunc significa o quê? Retroage. Agora, na revogação, como o ato que vinha produzindo seus efeitos é válido, esses efeitos não precisam ser alterados.
Então o efeito da revogação é ex nunc, ou seja, não retroage. O efeito da revogação é ex nunc, não retroage. Mas aqui no efeito ex tunc, aqui na sua tela, eu quero que você coloque uma óbice número 6, muito importante. Por quê? Porque esse efeito ex tunc, o efeito retroativo, tem exceções. Vamos procurar a óbice 6. Olha as exceções aqui, olha. Óbice número 6 aí na sua tela. Óbice número 6 na sua tela e no seu material. Óbice número 6. Quais são as exceções aos efeitos ex tunc? Ou seja, os efeitos retroativos. Quando é que não vai retroagir? Primeiro, a anulação não retroage para acarretar enriquecimento ilícito ou sem causa para a administração. Não retroage para acarretar enriquecimento ilícito ou sem causa para a administração. E aí, novamente, nós vamos aqui à nossa tela para eu te mostrar o seguinte. Lembra daquele pilantra que teve a sua nomeação para o TJDFT em razão de ter fraudado o concurso? Aprovação mediante fraude? Beleza. O que acontece? Ele foi nomeado, essa nomeação foi legal, nós vimos, e ele passou mais ou menos, ou mais de 60 meses, recebendo a sua remuneração de 5 mil. Isso deu algo maior que 300 mil reais no período. Aí a administração foi lá e praticou um ato 2 e anulou. Anulou. O TJDFT anulou. Quando anula, o efeito é para ser ex tunc, não era para desfazer isso aqui. Não era para desfazer? A pergunta é, se vai desfazer os efeitos da nomeação, entre os efeitos da nomeação estão a percepção das remunerações. Beleza, a percepção das remunerações. Esse sujeito terá de devolver as remunerações? A resposta é não. Não vai retroagir para isso. E não retroage por quê? Porque mesmo de forma fraudada e ilegal, ele prestou a sua força de trabalho durante as estafantes 6 horas diárias, num período de mais de 5 anos aí para o TJ. E não tem como o TJ devolver a ele, restituir a ele a força de trabalho já prestada. Tem apenas como compensar com as remunerações, a força de trabalho. Se a administração mandar devolver as remunerações pagas sem que tenha condições de devolver a força de trabalho, a administração estará se enriquecendo ilicitamente, obtendo uma vantagem indevida. Por quê? Porque essa ilegalidade aqui não é causa jurídica lícita. Essa ilegalidade da fraude no concurso não é causa jurídica lícita para a administração meter a mão na força de trabalho dele sem pagar por isso. Então, esse é um exemplo em que não vai retroagir, olha, para não causar prejuízo. Retroage em relação a tudo mais, mas não nesse aspecto remuneratório, é o exemplo. Também não vai retroagir para acarretar prejuízo para terceiro de boa-fé. Também não retroage para causar prejuízo a terceiro de boa-fé. Lembra nesse caso do sujeito que fraudou o concurso e foi nomeado? Suponhamos que um terceiro qualquer se dirigisse ao Tribunal de Justiça e obtivesse uma certidão que foi expedida por ele. Ele estava lá, crachá no peito, sentado, expediu a certidão. A certidão está tudo ok, mas ele não poderia estar lá. Aí esse terceiro pegou a certidão e usou para tomar posse no concurso do Banco Central. Depois que anula a investidura desse pilantra, eu pergunto, vai também anular aquela certidão e desfazer a investidura do terceiro Banco Central? Não, porque o terceiro ele está de boa fé e o ato é válido. Aí você faz uma aplicação aí retroativa do artigo 55 da Lei 9784/99. E a última exceção ao efeito ex tunc, não retroage para desfazer efeitos que
se forem desfeitos, causará prejuízo ainda maior ao interesse coletivo. Gente, presta atenção no seguinte. Suponhamos que você tivesse 2 pacientes na fila do transplante de coração. O paciente A e o paciente B. O paciente A é o primeiro da fila. Aí, suponhamos que apareça um coração lá bom para doação e esse coração, suponhamos, é compatível para A e B. Aí eles pegaram o coração, fizeram o transplante no paciente B, que era o segundo da fila, dando pança no... Ah, vocês gostaram dessa expressão, pança? Para quem não quer, pança é burlar a fila, viu? É da antiga essa aí, pança. Deu pança na fila em relação ao paciente A e transplantou. Eu pergunto, vai anular essa ordem de transplante aí? Vai arrancar o coração do paciente B que já está transplantado para colocar em quem é o primeiro da fila? O risco é muito maior, não é? Aí você aplica isso aqui, ó. Claro que o servidor que cometeu essa irregularidade, ele vai responder, pode até perder o cargo, pode responder por improbidade, mas infelizmente não vai desfazer, porque se desfizer pode causar um transtorno ainda maior, pode matar os dois, tá aqui, ó. Não desfaz para não causar um prejuízo ainda maior para o interesse coletivo. Muito bem. Retornando aí ao nosso esquema, então vimos aí a exceção, estavam tratando dos efeitos. O próximo tópico agora é o alcance, mas a gente vai tratar do alcance no próximo bloco. Nós retornaremos para continuar abordando aí os aspectos distintivos entre anulação e revogação. Não saia daí, eu aguardo você.